Olá, tudo bem? Você que acompanha o programa Cidade Real ao longo dos 16 anos de sua existência, sabe que no mês de março nós dedicamos todas as edições às mulheres, como forma simbólica de homenageá-las. De maneira que temos a oportunidade de conhecê-las nesse fantástico, mas misterioso universo feminino. As mulheres que têm, obviamente, uma sensibilidade diferenciada são capazes de desempenhar múltiplas funções e nos ensinam também a adotar essa mesma prática. Portanto, durante o mês de março, tivemos a oportunidade de conversar com reconhecidas mulheres que desfilaram o seu talento no programa Cidade Real, mostrando, sobretudo, a sua pluralidade, a sua diversidade, o seu conhecimento, o seu talento e os seus ensinamentos. Desta forma, nesta edição, teremos duas atrações especialíssimas. Primeiro, a nossa convidada, que é delegada das mais conhecidas, sabendo-se que em 2011 assumiu a chefia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, uma missão que exige coragem, determinação e ousadia. Mas ela o teve durante todo o período, se destacando no exercício da sua função, sobretudo no combate à pirataria, à violência contra a mulher, aos milicianos, o que lhe rendeu, infelizmente, um atentado contra a sua vida. Mas, como sendo uma mulher forte e perseverante, venceu todos esses desafios. E, nesse momento, nos honra com a sua ilustre presença para também abrilhantar este nosso calendário. A outra atração também será a apresentação desta edição por doutora Aline de Freitas Spinelli, que me acompanha especialmente a partir desse ano, dividindo a apresentação do programa Cidade Real, que por coincidência, obviamente justificada, tem alcançado picos de audiência, não obstante sua beleza e sua inteligência, que tem sido motivo de elogios para minha tranquilidade, vaidade e recompensa. Portanto, vale assistir, aprender e se emocionar. Aqui, Zuri Maurer. Aqui, Aline Freitas Spinelli. Vem com a gente. Nesta edição de número 835 do programa Cidade Real, neste dia 25 de março de 2024. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Seu projeto de vida no Residencial Gardênia, perto
pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950. Olá, hoje, fechando o mês que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, eu, Aline Freitas Spinelli, tenho a maior honra de receber aqui na mesa, nos estúdios da TV Zoom, no programa Cidade Real, a deputada Marta Rocha, que atuou na frente da Polícia Civil durante muito tempo, sendo um exemplo a ser seguido, um exemplo de competência, de lisura, de moralidade, de eficiência, de efetividade. E para nós, mulheres, em especial para mim, que sou irmã de delegada de polícia, sou advogada criminal, amo estudar direito penal, eu chego a estar emocionada pela oportunidade de hoje dividir e aprender um pouco com essa mulher, a doutora Marta Rocha. Seja muito bem-vinda aqui na nossa mesa. Eu é que quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui em Nova Friburgo, estar aqui na terra do meu querido amigo, né, o Anderson Nogueira, que me acompanha aqui pela essa agenda por Nova Friburgo, de estar aqui no momento do mês das mulheres, né, em que a gente reflete não só sobre o Dia Internacional da Mulher, mas sobre as políticas públicas que podem fortalecer a cidadania feminina, e de um modo muito particular, porque durante o período de 2011 a 2014, eu fui chefe da Polícia Civil. E foi na minha gestão que nós inauguramos a Delegacia de Mulheres de Nova Friburgo. Então, assim, eu me sinto muito contemplada de voltar a essa cidade, já não mais como delegada, mas como deputada, e saber que, de alguma maneira, a gente colaborou, a gente construiu uma política pública para enfrentar a violência de gênero. Então, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, e eu tenho certeza que vai ser muito importante todos os assuntos que nós vamos discutir aqui. Mais importante que tudo, eu acho que é a gente poder estar fazendo uma prestação de contas ao cidadão fluminense, né? Do que a gente, enquanto deputado estadual, faz naquele parlamento. Maravilhoso. A senhora é muito conhecida, se destacou pela facilidade, pela capacidade de exercer a sua autoridade dentro da Polícia Civil. Nas operações, eu tenho informações privilegiadas de delegados que atuaram ao seu lado, sob seu comando, e todos destacaram que a doutora é muito corajosa e sabe
usar a força quando precisa. Queria que a senhora falasse sobre as operações, diferenciasse para nós o que seria a efetividade, o que seria a eficiência e explicasse de onde veio toda essa sua força, essa sua coragem e essa sua competência. Então, vamos lá. E primeiro, eu acho que a minha história está diretamente ligada àquilo que eu fui dentro da Polícia Civil. Então, eu chego na Polícia Civil em 1983. Tem gente que não tinha nascido, que com certeza pode estar nos ouvindo, estar nos assistindo nesse programa aqui da TV Zoom, que está sendo muito importante para mim estar aqui. E quando eu chego na Polícia Civil, o Brasil passava por um processo de redemocratização. E o meu concurso público, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que nasci num subúrbio carioca, filha de imigrante português dono de padaria e fruto da escola pública. A minha vida foi trilhada na escola pública, desde o primeiro momento até a universidade, quando eu fiz a Faculdade Nacional de Direito. E quando eu faço o concurso público, era pela primeira vez o ingresso de mulheres na Polícia Civil. Naquele concurso, que foi um concurso que eu fui fazer, porque simplesmente por conta do salário, porque eu fui ganhar um salário 2 vezes maior do que eu ganhava, naquele concurso foram aprovadas cerca de 250 mulheres. E no meu primeiro dia de trabalho, Aline, eu olhei para o lado e eu fui lotada na 4ª DP, ali na Central do Brasil. Todo mundo que anda pelo Rio de Janeiro conhece. E eu olhei para o lado e procurei o policial civil mais simpático, sabe? Para perguntar a ele onde era o banheiro. E naquele momento eu descobri que na delegacia não tinha banheiro para mulheres. Então eu e aquelas 250 mulheres lutamos a nossa primeira luta sindical, que foi para ter um banheiro dentro da delegacia. E naquele contexto, você trazia como debate um tipo de crime que não aparecia nos registros de ocorrência, que era exatamente a violência contra a mulher. E a gente vai lembrar nos casos do Estado, do Rio de Janeiro, vai lembrar, por exemplo, de Ângela Diniz e Doca Street, né? Que foi morta porque o seu marido achava que ela estava o traindo. E é bom que a gente diga, você como advogada, como atuando no direito penal, mesmo desde a primeira Constituição da República, o Brasil não tem pena de morte. Ainda que naquele momento você tivesse o crime de adultério, o crime de adultério era uma pena de prisão e não uma pena de morte. E o que a gente viu aí foi uma violência, né, que se registrava na vida das mulheres, mas que não fazia parte das estatísticas policiais. E aí, passa 7 anos, eu deixei de ser escrivã, fiz o meu segundo concurso público para o cargo de delegado de polícia. Na polícia, você vê a vida do jeito que ela é, como diz Nelson Rodrigues. E ao longo desse período todo, de 83 até o ano de 2011, quando eu fui escolhida chefe da Polícia Civil, eu tinha 28 anos de carreira e 20 anos dentro de delegacia. Então, eu tinha assim, a vivência do dia a dia, né? Eu fui professora da Academia de Polícia desde 1988, quando eu ainda era escrivã, até 2011, quando eu virei chefe da Polícia Civil e não havia condição de exercer a função de professora e de chefe ao mesmo tempo. Então, eu ocupei todos os cargos da Polícia Civil, com exceção de um cargo, que foi o cargo de diretora da Academia de Polícia. Eu fui subchefe, eu fui corregedora, eu fui diretora do Departamento de Polícia Especializada, que é esse departamento mais operacional, que tem a divisão antissequestro, a divisão de roubos e furtos, a divisão de combate às drogas. Então, assim, quando eu chego para ser chefe da Polícia Civil, eu tinha toda uma trajetória na Polícia Civil, de titularidade de delegacia, de diretora de departamento, de corregedora, de professora. E eu ouso dizer que trabalhei mais que os meus companheiros da Polícia Civil para chegar onde eu cheguei. Porque nessa questão das mulheres, quando você perde alguma coisa, quando você erra também porque você é mulher. Então, você também erra por você e pelas outras mulheres, né? Cada porta que uma mulher abre, ela não se fecha mais,
porque ela traz outras mulheres com ela. Então, assim, foi natural que quando eu chegasse a ser chefe da Polícia Civil, eu tivesse todo o conhecimento, né, por toda essa carreira que eu construí. E aí, quando você constrói essa carreira, quando você está lá no chão da fábrica, né, quando você está lá dentro da delegacia, tirando o plantão 24 horas, recebendo a mãe desesperada à procura do seu filho, tendo que avisar o pai que seu filho foi preso, né, enfrentando todas as dificuldades do dia a dia, eu acho que você, quando chega para exercer o cargo do comando, você sabe não só o que você está fazendo, não só o que você, quais as ordens que são necessárias, né? Então, já para encerrar, eu tinha muito claro o que eu precisava fazer dentro da polícia, né? Eu precisava fortalecer, por exemplo, um enfrentamento à milícia. Eu deixei a instituição com 12 ameaças de morte. A minha primeira ameaça de morte foi em 2008, como delegada titular de uma delegacia em Jacarepaguá. Foi em Jacarepaguá que as ameaças começaram. As ameaças apurando, né? Apurando uma investigação, eu apenas cumpri uma ordem do chefe da Polícia Civil que nos mandou dar prioridade a solucionar os crimes de homicídio. E eu fiz o que era básico, comecei a ler os inquéritos e vi que tinha alguma coisa ali de uma organização criminosa. Em razão dessa apuração, eu recebi a minha primeira ameaça de morte. Quando eu deixei a Polícia Civil, né, e eu fiz um combate ao contrabando, às máquinas caça-níqueis, ao jogo de bicho, né, eu tive 2 casos que estão na memória da população, que foi o caso da juíza Patrícia Fiore, do homicídio da juíza Patrícia Fiore, que foi solucionado em menos de 60 dias, né? Então, assim, eu sabia exatamente, eu tive a oportunidade de fazer 6 concursos públicos, tanto para delegado, para perito, para inspetor, para oficial de cartório, né? Eu tive a oportunidade de inaugurar a Cidade da Polícia, que é um complexo onde estão reunidas as delegacias especializadas. Eu tive a oportunidade de inaugurar várias delegacias, inclusive a Delegacia de Mulheres de Nova Friburgo. Então, assim, eu acho que eu trabalhei muito pela melhoria no atendimento na delegacia, porque não só da mulher, mas de qualquer pessoa. Ninguém comparece a uma delegacia para falar que seu filho foi aprovado no vestibular. E as pessoas reclamam muito do tratamento. Ou se você vai porque a sua filha acabou de ser aprovada num concurso público, você para um cargo, né, da administração pública, você vai lá para contar uma história, né? Por mais que essa história possa ser repetida, você ouve a mesma história, mas os personagens são diferentes. E você precisa dar a essa pessoa um atendimento digno e o resultado disso tem que ter eficiência, tem que ter efetividade, porque, do contrário, você vai estar vitimizando aquela pessoa pela segunda vez. Então, assim, quando eu deixo a Polícia Civil em 2014, foi uma decisão minha de deixar a polícia, porque eu entendi que eu tinha feito o que eu achava que eu devia fazer e que me era possível fazer. Eu deixei a Polícia Civil assim com muita tranquilidade, sabe? E aí eu volto a te dizer que a vida retoma, porque o telefone não toca mais, né? Mas em compensação você dorme um sono mais tranquilo, né? O telefone não toca na madrugada para alguém te avisar que, olha, acabou de acontecer um grande crime aqui, né? Então, eu acho que eu fui muito feliz na Polícia Civil. Eu digo que eu cresci e envelheci na Polícia Civil. A Marta, que é hoje, sem dúvida nenhuma, é resultado dessa Marta que viveu naquela instituição 31 anos da sua vida. Que história incrível, doutora. Aproveitando, não posso deixar de perguntar rapidamente a questão da milícia. Ontem nós tivemos aí a notícia da prisão de um delegado que foi chefe da Polícia Civil. Por mais que eu, como advogada, sei que ainda não foi denunciada, não tem ainda uma sentença penal condenatória e recorrível, mas o artigo 37, como aluna de Marcos Neves, que fui o seu pupilo, a publicidade dos atos, né, da Polícia Federal, da polícia, enfim, a gente comenta e é um crime bárbaro que chocou por se tratar também de matar uma mulher, aquilo tudo que a senhora já falou aqui, desde lá atrás, quando teve o crime passional, né, da Ângela Diniz,
Hoje, acho que não existe mais a figura típica do adultério, né? Não, acho que já não, saiu já do Código saiu do Penal. Código, graças a Deus, porque não é ali que a gente tem que tratar da dissolução do afeto, né? Exatamente. Tem que ser na esfera pessoal, ali na esfera das relações pessoais que a gente tem que tratar essa questão do adultério. Informação importante da professora, não existe mais esse crime, tá? Então, eu queria que a senhora explicasse para quem está em casa o que é milícia e o que isso representa para a polícia e para a política do Estado do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Quando a milícia chega, né, ali na década de 90, até muito curiosamente, algumas regiões até de Jacarepaguá, né, ela chega sobre um olhar que, na verdade, eram agentes do Estado que queriam impedir que, de alguma maneira, perto das suas residências, houvesse a prática de qualquer tipo de delito. O exemplo mais fácil de entender é aquele exemplo de que você não quer permitir que na praça onde você resida tenha uma estica, por exemplo, de uma boca de fumo. Então, a imagem que se passava para a população é que aquelas pessoas estavam ali para proteger aquele território e aquela população que existia naquele território. Com o passar do tempo, nós começamos a ver que essa milícia, que tinha no primeiro momento, né, essa atividade que é praticada por elementos do Estado, agentes do Estado, ela deixa de ter esse caráter, né, que chega a ser até um caráter singelo, digamos assim, e ela passa a ser uma milícia empreendedora. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Ela deixa, por exemplo, de ter aquele ar de proteção do território e ela passa a cobrar pela proteção do território. E aí, quando ela passa a cobrar pela proteção do território, ela não admite que não seja pago a proteção que ela está oferecendo. Ela passa, por exemplo, a vender o botijão de gás. O botijão de gás na cidade do Rio de Janeiro, nas áreas onde há a presença da milícia, ele é mais caro que o botijão de gás que vende no asfalto ou num bairro de classe média. Ela passa, por exemplo, a oferecer o serviço de TV a cabo, é o que a gente chama de gatonete, né? Então, em vez de você pagar, né, uma TV que está regularizada, uma empresa regularizada, você vai começar a pagar aquele grupo de milicianos. E mais recentemente, que eu acho que é isso que me leva a chamar a milícia como uma milícia empreendedora, ela sai dessas atividades que são muito naquele território onde ela está instalada e ela começa, por exemplo, a se dedicar à questão imobiliária. E quando ela se dedica à questão imobiliária, ela invade, por exemplo, terras, né, espaços de preservação ambiental, como aconteceu, né, num determinado território em Jacarepaguá, conhecido como Muzema, em que foi construído um prédio. Esse prédio foi construído, né, sem nenhum critério que são previsíveis na atividade regular da engenharia, e 22 pessoas morreram. Sim. E aí, quando você constrói o prédio, você não tem a fiscalização e 22 pessoas morrem, você não pode botar culpa em quem comprou aquele apartamento. Porque aquela pessoa comprou aquele apartamento, que era ali que ela podia comprar. E se ali estava sendo construído, e se aquela construção não foi interrompida, ela também parte da premissa que ela está participando de uma atividade, em tese, que poderá ser legalizada. Então, é essa mudança que a gente tem que olhar na milícia. Então, a milícia hoje é uma milícia empreendedora. Ela continua exigindo, fazendo a cobrança da proteção, né? Ela continua investindo no gatonete, ela continua investindo, muitas vezes, na venda de botijão de gás, mas ela avançou no território. Na medida que ela sai daquele espaço, ela começa a buscar outras áreas, como, por exemplo, e para isso, sem dúvida nenhuma, o salto econômico foi dado exatamente na questão imobiliária. Então, o que a gente assistiu, pelo que está disponível, né, nos autos que foram disponíveis e que a gente não teve ainda, por mais que
o ministro Alexandre de Moraes tenha quebrado o sigilo, né? Ninguém aqui teve a oportunidade de ler as quase 500 páginas daquele relatório, mas nós tivemos uma morte de uma vereadora cuja motivação está vinculada a uma discussão sobre uma lei, né, para dar aí a questão... Projeto de lei de grilagem. Projeto de lei para tornar legal os espaços da grilagem, né? Há informações dentro das informações disponíveis na imprensa que a vereadora Marielle teria feito manifestação para que não investissem em terras ocupadas pela milícia, e ela venha a ser morta de uma forma cruel, torpe, de barbárie, né? No dia da aprovação da PL. Alguns dias após a aprovação daquela decisão. E é bom que se diga, né, que por mais que essa lei tenha sido aprovada em sede do parlamento, e eu acredito verdadeiramente, né, que alguns parlamentares votaram a favor porque acreditaram que aquilo ali poderia ser uma forma de regularização fundiária, né? Que é a regularização daqueles espaços ocupados indevidamente. Mas o fato é que essa lei foi questionada no Poder Judiciário e foi considerada uma lei inconstitucional. Então, o que é difícil de se verificar, e ninguém mais do que os policiais civis, ninguém mais do que a própria Polícia Civil e todos nós, né, que vivenciamos as atividades da segurança, todos nós queremos também, sabe, que se houver indicação, que essas pessoas sejam punidas, que essas pessoas sejam julgadas, que essas pessoas paguem pelo seu crime, né? E, sem dúvida nenhuma, o resultado da investigação feita pela Polícia Federal, lamentavelmente, indica a presença de um delegado que, durante a sua vida, esteve no comando da divisão de homicídios, mas que, no momento do fato da morte da vereadora Marielle, ele ocupava o cargo de chefe da Polícia Civil. Então, num período da intervenção, né, então eu acho que interessa a todo mundo, a família de Marielle, a quem a gente tem que apresentar nosso respeito, nossa solidariedade, a sua companheira, aos seus companheiros da política, né, mas também interessa muito aos policiais, né, que esse crime seja definitivamente esclarecido. E a gente imagina que nos próximos dias, não dá para a gente fazer uma previsão do tempo, porque hoje, como o processo está em sede do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República é que tem a atribuição e a competência para oferecer a denúncia. O que a gente sabe hoje é que a prisão preventiva foi convalidada, né, a partir da manifestação dos ministros que estão na primeira turma, salvo engano, que é a turma onde tem assento o ministro Alexandre de Moraes, que foi escolhido por sorteio. Exatamente. E ainda tem a questão, salvo engano, professora, da questão da competência, onde será julgado, se vai ser pelo Tribunal de Júri do Rio de Janeiro, se vai ser na esfera federal, existe essa dúvida, não eu existe? acho que esse questionamento sobre a competência, né, porque, em tese, o crime foi praticado no momento em que um dos autores a quem é imputada a prática do homicídio exercia um cargo de vereador, né? Mas é provável, aí estou eu tentando olhar aqui genericamente, como ele tem outros desdobramentos na obstrução, então, e quando chega a obstrução, a gente já tem a figura... já não tem mais a figura do vereador, mas já a figura do deputado e também a presença de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Então, essa questão, acredito que essa questão da competência vai ser, ao longo dos debates, pelas próprias, penso eu, né, vai aparecer. Mas me parece que o entendimento, na medida em que o Supremo Tribunal, na medida em que o STJ... Tá? Porque a presença de um deputado federal
deslocou aquele inquérito do Tribunal de Justiça e foi para o STJ. E o STJ, ao apreciar, né, de quem seria a competência, declinou dessa competência ao Supremo Tribunal Federal. Então, acho que, em última análise, né, olhando assim muito superficialmente, porque não tenho o domínio dos autos, eu acho que esses questionamentos terão que ser feitos sem sede do Supremo Tribunal Federal. Deputada, eu ficaria ouvindo a senhora por dias. Eu vou dar a palavra. É porque eu sou professora primária, que é sabe, é assim que eu gosto de me apresentar, porque as mulheres da minha geração, né, eu fiz escola normal, lá na Penha, Escola Normal Heitor Lira, que eu visito todos os anos a minha escola normal, né? Quero agradecer aqui o convite que inúmeras diretoras me chamam para conversar com as alunas, né? Então, acho que a gente não perde essa coisa de professora, né? Esse jeito de falar. Acho que é um pouco isso. Dá até vontade de fazer prova para a Polícia Civil. Mas faça. Todos aqueles que me ouçam, façam. Ai, que a Polícia Civil é uma instituição honrada, é uma instituição que tem no seu hino Polícia Civil em defesa de quem precisar. E é claro que a gente lamenta, claro que a gente sofre diante de notícias como a de ontem, mas eu ainda acredito na Polícia Civil, nos valorosos policiais civis que aquela instituição tem. Sim, como a senhora e como tantos outros que já falamos. Sugiro que você peça um intervalo. Vamos ao intervalo. Breve, muito breve. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados. Bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo.
Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo, desde 1950. Ok, doutora. Olá, estamos aqui de volta com a deputada Marta Rocha e agora eu passo a palavra para a Zuri Maurer e depois retomo aqui a minha pauta. Quero agradecer a sua generosidade. Então, doutora, depois dessa sua aula no primeiro bloco, porque a senhora tem o dom da simplicidade. E a simplicidade, para mim, é sabedoria. Tratar as questões com simplicidade convence muito mais do que qualquer defesa profunda de tese. A senhora fala com a sinceridade. No seu olhar nós percebemos essa sua vocação. Mas eu quero ouvi-la atentamente e os inúmeros telespectadores que nos acompanham nesse momento acerca do momento eleitoral. A senhora está na presidência estadual do PDT. E eu tenho observado, já há alguns anos, que acompanho essa matéria, o desinteresse do cidadão. Basta observarmos os índices de abstenção, votos brancos e nulos. E o eleitor precisa se convencer que é a única forma que ele tem de modificar a realidade que vivemos, até porque votar é escolher. Como reverter esse cenário? Como convencer e estimular o cidadão simples que está nos assistindo nesse momento e que sofre com a deficiência e a ineficiência da administração pública, pode participar do processo com convicção? Olha, eu quero começar te respondendo, dizer que eu estou no meu 3º mandato. Eu chego à Assembleia Legislativa em 2015, fui eleita em 14, tive meu mandato renovado em 18 e tive meu mandato renovado em 22. Ao longo desses quase 10 anos, eu tenho observado, as mudanças na política. Lá mesmo na Assembleia Legislativa, nós enfrentamos questões muito dolorosas, Nós enfrentamos a Operação Cadeia Velha, nós enfrentamos a Operação Furna da Onça. Quero dizer que em todos esses 2 casos, como é da atribuição prevista em Constituição, que a prisão do deputado tem que ser decidida pelo plenário, quero dizer que em todos esses 2 casos eu votei pela manutenção da prisão. Nós enfrentamos uma grave crise na área financeira do Estado, que culminou com o atraso dos pagamentos, que culminou de uma forma com a intervenção da segurança pública, porque o Estado não conseguia fazer frente aos salários dos servidores. E aí a gente tinha aqui, bem do lado do Estado do Rio de Janeiro, os casos do Espírito Santo, de greve, de invasão de quartéis, de delegacias. Então, nós tivemos assim, muitas coisas aflitivas ao longo desses 10 anos. Mas eu quero te dizer, e concordo com a tua análise, que a eleição mais importante é essa que a gente vai viver agora em 24, e que a gente viveu em 20, que viveu em 16. Por que eu digo isso? Porque eu sou municipalista, porque eu acredito que tudo começa na cidade. Então, o que a gente tem que observar? De um lado, há um desalento com a política, e é óbvio que as pessoas têm razão. Os exemplos que a gente vê no nosso dia a dia e ao longo desses anos, acho que a gente pode estabelecer um marco aí, as manifestações de 2013, que retrataram muito esse descontentamento com a política, mas não há outra forma de viver em sociedade, não há outra forma de governar, não há outra forma de estabelecer o equilíbrio entre os poderes, entre o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, cada vez que eu não vou votar
ou dou meu voto em branco, ou dou meu voto nulo, ou seja, eu estou outorgando a outra pessoa, eu estou dando para outra pessoa o poder de decidir por mim. Então, eu digo assim, ao invés do que eu chamo de síndrome de Pilatos, né, lavo as minhas mãos e Cristo é crucificado, eu acho que é importante que a gente esteja com esse nosso poder de ir à urna e escolher o nosso candidato. Seja ele para o Poder Executivo, seja ele para o Poder Legislativo. E há uma coisa que, se eu estou insatisfeita com a política, se eu acho que na política não está me mostrando boas representações qualificadas, ou representações que tenham um compromisso com a ética e com a transparência, eu tenho que ser candidato. Os bons têm que gostar de política. Sem dúvida, sem dúvida. Eu não posso abrir mão desse poder, né? Então, o que a gente tem que entender, e aí eu quero fazer esse apelo à população, né? Que se está insatisfeito, se não está contente, se está assustado com, né, de alguma maneira está se sentindo vilipendiado, não abra mão do seu voto. Porque quem não dá valor ao seu voto vai votar por você, né? E pode trocar ou não, eventualmente, né, por alguma coisa, algum interesse mais escuso. E eu acho que, sobretudo, nas eleições municipais, a gente tem que olhar para a nossa cidade, a gente tem que ver o que está faltando na nossa cidade, o que pode melhorar na nossa cidade. As prefeituras têm atribuições muito importantes, tem atribuição, por exemplo, com a educação, né? Tem atribuição, uma questão tão precisa, tão necessária para as mulheres, que é a questão das creches, né? Tem a responsabilidade na atenção básica. O que seria de nós em tempos de pandemia se nós não tivéssemos o Sistema Único de Saúde? Sem dúvida. Se a gente não tivesse lá o posto de saúde, a clínica da família, né? Os agentes comunitários de saúde. Se a gente está pensando se está achando que o prefeito ou os vereadores estão decidindo contra a nossa vontade, a gente tem que estar discutindo orçamento participativo, a gente tem que estar lá sabendo o que o nosso vereador está fazendo, o que o deputado está fazendo, sobretudo, amigo, que nos dias de hoje a gente tem as redes sociais, né? Então, eu tenho mecanismos de controle que podem aferir, né, que podem me dizer se aquele que recebeu o meu voto está honrando aquele voto que eu dei. Então, o que a gente pede de um lado, cobrar dos parlamentares, né, que cada vez mais a prestação de serviço que eles tenham, que eles ofereçam enquanto parlamentares, né? Então, eu acho que quem votou em mim, eu tive 62 mil votos. Então, as 62 mil pessoas que me honraram com seu voto, tem que saber que eu votei pela manutenção da prisão dos deputados, tem que saber que eu votei contra a SEDAI, a venda da SEDAI, né? Tem que saber, né, que eu estou atenta ao orçamento, que eu discuto orçamento, que o Estado do Rio de Janeiro tem um déficit de 8 bilhões de reais. Né? Então, tem que estar acompanhando todas essas questões, e assim como eu faço lá no Parlamento Estadual, que aqui na cidade de Friburgo, em todas as 92 cidades do nosso estado, a gente tem aí a cobrança dos parlamentares e do Poder Executivo daqueles que receberam o nosso voto. Concordo plenamente. Prossiga. Deputada, eu sempre falo aqui, desde o quadro Opinião Pública, que tudo na vida é política. Tudo, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? A operadora de celular, a água que a gente consome, o café, o ônibus que vai nos atender ou não vai nos atender, quem é que vai votar pela voz das mulheres, pela voz invisível, né? De tantas pautas. Mas a gente não tem essa cultura de estudar política, e nós somos muito deformados e mal informados pelo esse excesso de publicidade, de Instagram, de TikTok, esses instrumentos que vão trazendo aí as fake news, as deepfakes agora com a inteligência artificial nas eleições municipais,
que é um grande risco, principalmente para quem não tem o domínio da informação, não sabe o que faz um prefeito, não sabe o que faz um vereador. E você conversa com com uma criança ou com um adolescente, eles não têm noção do que seja, né, o executivo, a diferença. Então, isso tudo faz parte de um terreno que a gente precisa plantar para vender essa imagem de que política é simplesmente tudo. E ter aqui a oportunidade de conversar com a presidenta de um partido político e de uma deputada tão bem preparada, eu gostaria que a senhora falasse, antes de eu fazer minha próxima pergunta, sobre, para as mulheres que estão em casa, como falávamos há pouco, das mães que não têm tempo nem para olhar para si, né, para as necessidades básicas, mas a importância de ir a uma audiência pública, a importância de comparecer à Câmara e de acompanhar, pelo menos, as pautas relativas à educação, enfim, a sua mensagem. Olha, em primeiro lugar, a gente tem que entender que lugar de mulher também é na política, né? Então, você tem que olhar dentro do cenário. Nós somos 52% da população, e eu não quero dizer que o fato de eu ser mulher faz com que eu seja merecedora do seu voto, né? Não basta ser mulher para merecer o seu voto. É óbvio que, além de ser mulher, eu tenho que ter outros atributos que façam com que você entenda que eu sou merecedora da sua confiança e, por via de consequência, do seu voto, né? A gente até uma vez fez uma pesquisa qualitativa e verificou que eu tenho 51% de votos de mulheres e 49% de votos de homens. Então, na verdade, não é o ser mulher que me faz chegar também àquele voto. Mas por que eu tenho que votar em alguém que tem uma preocupação com a cidadania feminina? Porque mulheres escolarizadas fazem com que seus filhos permaneçam na escola. Então, se eu tenho oportunidades de escola para as mulheres, eu vou estar garantindo que a geração que virá dessa mulher vai permanecer na escola. Então, para ela estar na escola e para ela estar no mercado de trabalho, eu tenho que ter creche. Essa criança tem que estar numa escola de qualidade, preferencialmente numa escola em tempo integral, né? Porque essa é a modalidade que a gente busca, por exemplo, quando eu quero uma escola da iniciativa privada, né? As mulheres não faltam ao trabalho para fazer um exame de mamografia, mas elas faltam ao trabalho para levar seu filho ao médico. Então, garantir que a mulher, no dia que ela tem que fazer a mamografia, ela possa ter um dia de folga, estar garantindo a saúde daquela mulher. Se você dá o título de terra ou de posse ou de um programa de habitação popular para a mulher, mesmo que o casamento termine ou a relação conjugal termine, né, a união estável, aquela mulher não vai vender aquele apartamento, ela vai manter a sua família naquele local. Então, a gente garantirá que não terá, né, uma família buscando um outro espaço. Se a gente trabalhar a questão do mercado de trabalho, a gente tem que entender que hoje nenhuma família sobrevive sem o salário da mulher. E 1/3 das famílias brasileiras são conduzidas por mães solo. E o que é mais cruel nesse dado é que é nessas famílias de mães solo onde eu tenho também a presença da incapacidade financeira, da manutenção daquela família. Quando você pensar no gênero, né, a questão da mulher, a saúde da mulher, o trabalho para a mulher, o enfrentamento da violência, você tem que pensar na questão racial, porque há empresas brasileiras que nunca tiveram uma mulher negra ocupando um cargo de gerência ou de direção. Então, quando você vai olhar o salário, você vai ver, primeiro é o salário do homem branco e, por último, é o salário da mulher negra. Aumentou o número de mortes de mulheres negras e diminuiu o número de mortes de mulheres brancas. Então, isso tudo tem que ser contextualizado. E o que eu quero chamar a atenção aqui? Se você olhar para o lado, né, a maioria das associações de moradores são presididas por mulheres. Se você olhar as organizações não governamentais, né, que é o terceiro setor, que ajuda, por exemplo, né, em projetos de cultura, projeto de esporte, projeto de reforço escolar, a maioria dessas organizações tem à frente uma mulher. Então,
por que não levar essas mulheres que já exercem uma liderança natural para dentro da política? Porque quando eu cuido da mulher, essa mulher vai cuidar da família e, por via de consequência, vai cuidar da sociedade. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse chamamento para as mulheres participarem da vida política, né? Procurar participar de tudo, né? Da reunião, desde a reunião escolar até a discussão do orçamento no seu bairro, até a discussão da instalação de equipamento de esporte, lazer no seu bairro, até discutir, né, todos os assuntos da sua cidade, mas que ela também possa se ver, né, também como uma liderança que não está atuando apenas no seu bairro, na sua família ou na sua igreja. Ela também pode estar atuando num partido político, e aí vou repetir a frase, porque o lugar de mulher também é na política. Se a apresentadora me permite novamente, 2 comentários. Apenas 15% dos cargos públicos são ocupados por mulheres, o que é muito pouco. Elas têm que ser motivadas a participar do processo, até porque a doutora delegada há de convir que as mulheres se envolvem muito menos em ilícitos. Vez por outra acontece, mas eu entendo como sendo exceção da regra. E conforme diz doutora Aline, com a sua sapiência, que os homens vão, as mulheres ficam. Quando a senhora estava citando aí os títulos de terra, de propriedade, de imóveis, é exatamente isso. Os homens vão, eles vão negociar aquele imóvel por outro bem do seu interesse. As mulheres ficam e garantem, sobretudo, segurança para a família. Não, esse dado que você traz é super importante. Por exemplo, um exemplo foi o que aconteceu na pandemia. A Organização Mundial de Saúde, ela fez um estudo e identificou que nos países que eram comandados por mulheres, a questão da pandemia foi melhor resolvida. Porque esse olhar de 360 graus, né, que a dona de casa entende perfeitamente. A dona de casa, a máquina está batendo a roupa, o feijão está na panela de pressão, ela está olhando o serviço, o ensino, né, o dever de casa do filho, está varrendo a casa. Exatamente. Né? E então, assim, é essa capacidade de agregar que a mulher tem, né? E quando você migra para os dados da política, você vai ver que nas cidades onde há até 20 mil habitantes, e vamos lembrar que o Brasil tem mais de 5 mil municípios, mais de 5 mil cidades, né? Nós temos uma maior presença de mulheres exercendo o cargo de prefeita. Mas quando esse número vai para acima de 500 mil habitantes, onde você já tem segundo turno, tudo isso, esse número da presença das mulheres, ele diminui. Então, por exemplo, a minha cidade, a cidade do Rio de Janeiro, onde eu nasci, nunca, desde Pedro Ernesto até os dias atuais, nunca teve a oportunidade de ter uma mulher prefeita. Ao contrário daqui, que teve uma figura, né, que foi a prefeita Saudade Braga, que foi prefeita mais de um mandato. Então, na verdade, assim, é o que eu estou falando, né? Quando a Saudade é escolhida, eu não vou fazer aqui nenhuma leitura político-partidária, mas eu tenho certeza que ela abriu portas para outras mulheres, né, que também, se mirando no exemplo dela, buscaram também um espaço na política. Sem dúvida. Isso que a senhora falou sobre o olhar da mãe, da dona de casa, eu vou começar a falar de segurança pública. Quando a gente cuida da mãe, atende a mãe, uma mãe bem cuidada significa que os filhos vão ser bem cuidados. E filhos, crianças, adolescentes bem cuidados são menos marginais nas ruas. Então, a sociedade deve olhar para a mulher. Se essa sociedade cuida bem dessa mulher e essa mulher cuida dos seus filhos, nós seremos menos reféns da questão da violência dos marginais que estão aí, que sempre estiveram, porque muitas vezes não têm um olhar, não são cuidados. Então, eu queria conversar com a senhora sobre segurança pública e fazer uma pergunta que me foi indicada por Marcos Neves, que é a respeito das suas duras críticas ao aparelhamento político
na segurança pública e essa confusão de política no comando e nos cargos da polícia. Antes da senhora se manifestar, cabe a dolorosa função de lhe informar que temos cerca de 5 minutos para encerrar o programa. Então, obviamente que queremos tê-la num outro momento. Está sendo uma satisfação, uma honra tê-la conosco. A senhora está me encantando. Obrigada. Pela sua simplicidade. Mas, entretanto, o tempo está se exaurindo. Não, eu vou ser super objetiva, né? É inadmissível a intervenção política na área da segurança pública. Deputado, prefeito, vereador não tem que indicar delegado, comandante de batalhão ou qualquer outra coisa, né? Exatamente porque a atividade da segurança pública, ela tem que ser uma política de Estado e não uma política de governo. Perfeito. Ela não tem que interessar a quem está no poder naquele momento. Ela tem que construir, e esse é o problema que a gente vê também na segurança pública, ela tem que construir um papel que se perpetue, que essas boas práticas se perpetuem. Há uma questão assim, na administração pública como um todo, de você destruir aquilo que não foi construído por você. E na segurança pública você vê isso, né? Não há um plano estadual de segurança pública, não há um plano nacional de segurança pública. O que acontece em Caxias, ou melhor, o que acontece na cidade do Rio de Janeiro, ali em Jardim América ou em Palada de Lucas, pode refletir em Caxias. O que acontece em Anchieta pode refletir em São João de Meriti. Eu não posso olhar para o Estado, né, sem olhar pelo seu caráter regional, e não posso olhar para o Estado do Rio de Janeiro sem vê-lo dentro de um cenário regional e de um cenário nacional. Eu, ainda nessa prestação de contas que a gente sempre faz no nosso mandato, recentemente, né, com todo o respeito que eu tenho ao atual secretário da Polícia Civil, recentemente ele fez um encontro com os ex-chefes e a gente agradeceu o convite, esteve lá, mas eu votei contra a alteração da lei orgânica da Polícia Civil, porque essa lei foi alterada para escolher aquela pessoa. Então, nós tínhamos debatido no Parlamento, na Assembleia Legislativa, uma lei orgânica que é uma espécie de certidão de nascimento. E, para ser chefe, tinha que ter uma série de requisitos. Tinha que ter tempo de serviço, tinha que ser delegado de primeira, e aquilo foi alterado. Então, a intervenção da política na segurança pública, ela é sempre muito ruim, ela é sempre desastrosa, e pode ter absoluta certeza que as consequências serão muito drásticas, sobretudo para a própria instituição. Perfeito. Doutora Aline, considerações finais. Doutora, eu não tenho palavras para agradecer o grau, a tamanha aula, né, a riqueza desse momento compartilhado hoje. Eu, como mulher, agradeço em dobro a oportunidade de poder te ouvir e dizer que me torno uma pupila sua nesse momento. E muito interessante isso que a senhora falou. Veja, haja vista o que nós vimos ontem, né? A divulgação desses crimes. E gostaria de deixar aqui o convite, humildemente, dessa apresentadora, para que, quando a senhora puder, a senhora retorne à nossa casa e a essa mesa para esses debates tão enriquecidos e afetuosos. Muito obrigada. Eu quero também, da mesma forma, acompanhar os agradecimentos da doutora Aline, sobretudo pela deferência que sua assessoria nos tratou. Sempre muito eficiente, sempre muito prestativa, confirmando a sua presença por várias vezes. E isso é motivo de satisfação e, sobretudo, prestígio para todos nós, inclusive para a sociedade friburguense. Também quero aproveitar esse momento para registrar a presença em nossos estúdios de seu marido Eduardo, como também do companheiro Anderson Nogueira, figura das mais queridas, do qual sempre fui seu eleitor. Ou seja, é um garoto que merece a minha admiração. Seja sempre muito bem-vinda. Olha, eu quero muito agradecer o convite, tá? Mandar um beijo especial aí para o Marcos Neves, que é delegado, que eu tive a honra de trabalhar com ele, uma figura que trabalhou muito na defesa
da população do estado do Rio de Janeiro, e pedir às pessoas que estão me dando o privilégio de me assistir para visitar as nossas redes sociais, delegada Marta Rocha, seja no Instagram, no Twitter ou no Facebook, que vai ser muito bom poder encontrar com todas e todos nas mídias e nas redes sociais. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui nesse programa tão gostoso e que passou tão rápido. Exatamente. Então, muito obrigada pela oportunidade. Seja sempre muito bem-vinda. Até a próxima edição. Feliz Mês da Mulher.